Agora, o nosso convidado aqui no Correio Debate é Percival Henriques, presidente da Associação Nacional de Inclusão Digital. Ele que lançou recentemente o livro reportagem Pássaros Voam em Bando, sobre a história da internet e também da computação. Você pode estar até lembrando do nosso convidado, que na semana passada esteve aqui com Hermes de Luna para começar essa conversa, mas pelos acontecimentos, inclusive da Operação Calvário, o tempo foi pouco. E agora sim a gente vai conversar melhor sobre esse assunto, inclusive tão importante, né, nos dias atuais. Seja bem-vindo, Percival, boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde. Vou primeiro mostrar aqui, fazer o registro aqui do livro, aqui. Como é que surgiu a ideia de escrever? Até porque hoje em dia, né, tanto se fala no mundo digital que eu lhe pergunto, minha primeira pergunta, as pessoas ainda estão lendo livros sem ser na internet? Sim, pelas pessoas velhas como eu. Nada. Não, mas as pessoas, existe como é que Caetano falou mesmo? O amor tátil que se devota ao maço de cigarro. Não tem nada mais prazeroso do que você segurar o livro na mão. Mas esse livro, por exemplo, pode ser baixado gratuitamente pela internet. Agora, textos muito longos não são bons de ler na internet. Sim. Né? Às vezes você gosta de ler, marcar ou se concentrar e tal. Mesmo no leitor, no Kindle também, ainda há uma certa dificuldade, né, para quem gosta de livro. Mas pode ser baixado pela internet sem problema, inclusive gratuitamente. Agora eu lhe pergunto, a história da internet no século XVIII, XIX, não é isso? Ao século XIX, aliás, ao século XXI. Isso. O que é que tem de mais interessante, na sua opinião, obviamente, nessa história? O que é que você destaca, assim, de ser algo que você realmente acredita que faz a diferença? Primeiro, porque que a gente está falando do século XVIII, né? É que a história da internet, ela, como todo mundo conhece, ela remonta os últimos 30 anos, né? Lá de 1980 para cá, né? E por que a gente está falando do século XVIII? É porque a gente, quando começou a escrever, e o propósito de escrever a história da internet, porque é uma história da internet do Brasil mesmo, como é que aconteceu, que é bem rica e tal. Envolve personagens interessantes, o Betinho lá do Fome Zero, né, poucas pessoas sabem que o Betinho tem a ver, enfim, o Milton Fernandes, pessoas, o Jô Soares, pessoas que tiveram alguma coisa a ver com essa expansão da internet no Brasil, pelo menos no início. Mas a gente depois viu que não dava para escrever a história da internet sem contar os antecedentes, a história da computação. Não haveria uma internet como a hoje sem a Ada Lawrence, que é a filha do Lord Byron. Né? Lord Byron, aquele poeta do século XVIII, extremamente controverso, né? O inglês, que a mãe tinha medo que ela puxasse ao pai e botou ela para estudar matemática, para não fazer poesia. E depois a Ada criou, mesmo sem existir computador, ela transformou uma parte da matemática e ela criou a linguagem de programação. Que, assim, a linguagem da programação está para a poesia, assim como a própria poesia está para a prosa. Né? Então, assim, a linguagem de programação é uma forma de você humanizar os números e dizer como você conversar com a máquina. Então, a Ada, ela conseguiu organizar isso. E foi uma história bacana. E depois disso, o personagem como o Babbage, que dedicou, e foi o cara que fez a máquina, isso tudo projeto, porque nada funcionava, era só no projeto. E a Ada escreveu os programas para aquela máquina que não funcionava ainda. 100 anos depois, um protótipo dessa máquina feito por um dos filhos do Babbage estava nos Estados Unidos e estavam lá na Segunda Guerra Mundial os cientistas lá tentando construir o primeiro computador. Até que chega um funcionário da universidade, lá do MIT, e diz: por que vocês estão fazendo uma máquina que já existe? E pegou aquela máquina de 100 anos atrás e, a partir dela, fez o primeiro computador eletrônico do mundo. E a linguagem de programação que a Ada fez e que a Ada pensou, até hoje ela é usada, né? O modelo de programação. Então, essas pessoas são pássaros que, mesmo em épocas diferentes, em tempo diferente, fazendo coisas diferentes, elas, de certa forma, se encontraram. Então, a gente tentou contar essa história para que não se fale somente de quem fez por último. Não é o Bill Gates, não é o Steve Jobs. Vem de muito antes. Vem de muito antes, quer dizer, mesmo pessoas que brigaram, entre essa história que eu conto do Gadelha, no final, que foi para o chefe o coordenador lá, o orientador
no doutorado dele, o Moff, lá na Califórnia. Ele disse, Gadelha, vai ter um lançamento aí de um computador, vai lá olhar o que é. Então, o Gadelha chegou lá na Byte Shop, uma lojinha, e passou lá 40 minutos, tomou umas champanhes, e voltou no outro dia com o tropo Moff. Moff, olha, lá não vai dar em nada. Estão vendendo umas plaquinhas, um negócio assim e tal. Então, aquilo, coisa de robista tal. A gente aqui tem os nossos computadores, o Ibermão e tal. Daquele lugar lá não vai dar em nada. Era simplesmente o Steve Jobs e o Woz lançando a Apple. Somente. E aí, essas pessoas... Então, havia uma ruptura, porque ali havia... Quem estava no centro do poder eram os grandes computadores, era uma universidade, achava milhões. E os robistas, por conta de uma história, inclusive da contracultura, você tinha os grandes computadores estabelecendo, não tinha microcomputação, tinha algumas pessoas que brincavam com as placas, como o Woz, os jovens, o Bill Gates, o pessoal que construiu o Altair, os primeiros microcomputadores. Mas era separado, era coisa de sábado, de garagem. Na garagem se reuniam algumas pessoas e montavam lá as placas. Aí veio um cara chamado Terrell, que é o dono da Byte Shop, e disse, olha, Jobs, me faz 50 dessas, agora eu quero que você já bote a televisão, já coloque o teclado e já bote uma caixa, porque tem muita gente que não gosta não tem habilidade de usar ferro de solda, não quer ficar montando, quer chegar em casa e usar, e eu vou ter como vender nessas máquinas. Daí, construíram os 50 primeiros Apples e foi vendido nessa loja e foi decidida a inauguração. Então, é essa coisa da contracultura, da guerra do Vietnã, do medo do Big Brother, porque as pessoas viviam aquela coisa do 1984, né? E o computador era aquela coisa que podia favorecer a opressão, podia levar os americanos para a guerra, e tinha uma luta contra a guerra. A gente entrevistou o pai da internet, que ele trabalhava no Departamento de Estado, lá no Pentágono, Departamento de Estado americano, e também era militante contra a guerra do Vietnã. Entrevistou ele aqui em João Pessoa. Então, assim, é um baita registro. Sim, são 9 capítulos. São 9 capítulos, e que começa com a história do computador. E termina com o NET Mundial, a assinatura do Marco Civil, os acontecimentos da espionagem do Snowden ao Brasil, a presidente Dilma, enfim. Ok. Onde encontra? Rapidinho, antes da gente terminar. www.anid.org.br/PVB, de Passo Voo em Bando. Lá você pode encomendar pela internet, custa R$50, ou baixar gratuitamente para ler no computador. Ok. Muito obrigada, pessoal, pelo nosso papo, pela conversa. Parabéns aí pelo livro. Eu vou fazer questão de me debruçar nele. Inclusive, aproveitar esse feriado aí do Natal, viu? Bom, legal. Muito obrigada. Um Feliz Natal para você. Para você também. Tá, uma boa semana.